Isso. Graça e paz em nome de Jesus. Mais uma manhã de domingo nós estamos aqui, meus queridos, amados irmãos e ouvintes, para estarmos falando um pouco mais, estudando um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, né? Hoje vamos tratar sobre os dons espirituais, né? Aquilo que Deus, pelo seu Espírito, determina para que possamos edificar a sua igreja, edificar o seu corpo, que é a igreja, né? Então estamos aqui, quem vai ministrar esse estudo é nosso irmão Luciano, né? E nós já agradecemos de antemão a sua presença, a sua participação junto conosco. Nosso irmão Luciano. A graça e a paz a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que aqui já estão, outros que vão chegando com o tempo. É um tema muito interessante, a qual nós vamos, o texto base está em 1 Coríntios 12, do capítulo, do versículo 6 até o 9. Nosso amigo irmão Ivan vai estar lendo aqui o versículo para nós darmos início. A palavra do Senhor nos diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ô Ivan, para iniciarmos aqui, vamos iniciar com uma pergunta. Para que servem os dons espirituais? Meu irmão, Deus querido, a palavra do Senhor é muito clara. Os dons espirituais é para edificação no corpo, é para edificação da igreja. Exatamente. Os dons não são para os nossos benefício próprio, e sim para usar para aquilo que o Senhor nos determinou, para edificar a igreja, edificar aquele irmão a qual está iniciando na caminhada. É isso que nós precisamos ter como dons espirituais. Não somos mais especiais por ser presenteado com esse dom, e sim somos povo eleito por Deus, a qual todos nós temos os dons espirituais, a qual o Espírito Santo nos presenteia. Vamos dar aqui uma introdução só para os irmãos entenderem. No entendimento protestante, os dons citados na Bíblia explicam as infinitas qualidades do Espírito Santo, a qual podem desenvolver no cristão. A enumeração dos dons na Bíblia é de uma forma exemplificar várias qualidades do cristão a desenvolver quando se busca a Deus. A semelhança entre o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais dividem muitas opiniões entre o meio evangélico. Algumas igrejas que aceitam que os dons que estão na Bíblia, ainda hoje, eles operam no meio dos cristãos. E há quem acredite que esses dons se findou ao final das Escrituras do Novo Testamento, pois eles creem que o Novo Testamento já é completo e não é necessário que o Espírito venha trabalhar na vida das pessoas. Há algumas denominações que creem dessa forma. Isso não desabona essas denominações, é apenas um dogma a qual eles acreditam, não é isso, irmão? Isso. Na verdade, os dons espirituais são 9 dons. E aquele que se julga, vamos dizer assim, necessário, anseia isso no seu coração, deve buscar em jejum e oração os dons espirituais, para que ele tenha o dom que seja útil no corpo, na igreja. Vamos repetir, os dons espirituais não é algo pessoal que você possa desenvolver a seu favor, a favor de alguma questão, mas para a edificação do corpo. A palavra nos fala, nós não temos braço, perna, né? O braço não vai viver sozinho, né? A perna também não.
É um conjunto. Exatamente. Mesma coisa os dons espirituais. É o benefício que se faz para o corpo, né? A profecia, o dom de conhecimento, o dom de línguas, a interpretação, né? O dom de fé, de cura, né? De sabedoria. E a nossa denominação wesleyana, nós como wesleyanos, nós temos que saber o que a igreja acredita. A wesleyana, ela crê na operação do Espírito Santo conforme está descrito na Bíblia. Ela incentiva os seus membros a buscarem os referidos dons, pois os mesmos, além do gozo espiritual que proporciona, nos torna mais aperfeiçoados no serviço do Senhor. Então, a wesleyana acredita que os dons estão a serviço do Senhor e não para o nosso deleite. Os dons espirituais são a capacidade que o Espírito Santo, que ele nos edifica o nosso espírito para a edificação da igreja. Esse é a definição dos dons espirituais. É para a edificação da própria igreja através de seus membros. O capítulo 4, meu irmão, de 1 Coríntios fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Né? Exatamente. Como o Ivan já disse, quantos são os dons espirituais? Segundo a Bíblia aqui, são 9 dons. No contexto bíblico, no neotestamentário, o termo dons espirituais refere-se aos 9 dons dados por Deus aos cristãos, por meio do Espírito Santo, para auxiliar a propagação do Evangelho de Jesus Cristo e a edificação da igreja. Os 9 dons são listados na Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, a igreja de Corinto. Os dons espirituais de Coríntios 12, de 8 a 10, possuem classificação entre 3 pontos distintos. Quais são esses pontos distintos? É o dom da percepção, que está ligado ao dom da sabedoria, ao dom do conhecimento e ao dom de discernimento espiritual. Esses são os dons da percepção, que são as 3 primeiras classes dos 9 dons, não é isso, irmão? Isso, é isso mesmo, né? E depois nós vamos estar esmiuçando e falando sobre cada um especificamente. E a segunda parte aqui é os dons de realizações sobrenaturais, a qual está ligado ao dom da fé, ao dom da cura e ao dom de operação de maravilhas e milagres através do Espírito Santo. E a terceira divisão está nos dons da proclamação, que é o dom da profecia, a qual o nosso amado irmão Ivan leu aqui no versículo anterior, os dons da variedade de língua e o dom da interpretação de línguas. Essas são, exatamente, os 9 dons divididos em 3 etapas de qualidades aqui. O dom da sabedoria. Deus é a fonte da nossa sabedoria e é quem, humilde do coração, recebe a direção e a instrução do Todo-Poderoso. Está lá em Provérbios 2,6. Quando falamos do dom de sabedoria, não estamos falando do saber mundano, não é o saber livresco, né, Ivan? Que aprendemos na escola, mas sim a sabedoria que vem do próprio Deus, pois Deus, aqui está falando, Deus é a fonte da sabedoria. Da verdadeira sabedoria vem de Deus. O dom da sabedoria é uma sabedoria espiritual que vai além da experiência do nosso bom senso. Ela vai além do nosso conhecimento que aprendemos no dia a dia, nas escolas, através dos livros como professor. Esse dom da sabedoria é um dom que vem do próprio Deus por meio do Espírito Santo, a qual nos presenteia com esses dons. O dom do conhecimento. Em Isaías 33:6 diz assim: sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o seu tesouro. Olha só como Isaías fala, né? Então, para termos sabedoria e conhecimento, é o nosso tesouro no Senhor, né? É muito interessante isso. E a palavra completa mais na frente, em Salmos, em outras passagens, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente. Né? O dom do conhecimento nos ajuda a compreender, a explicar assuntos espirituais. Também pode ser compreendido como uma ciência
e também como a capacidade de acumular experiência através do Espírito Santo. Não é o conhecimento que nós temos, que nós vamos adquirindo no dia a dia. É o conhecimento a qual Deus nos direciona a termos através da Tua Palavra, por meio do Espírito Santo, pois é dom espiritual, não dom de que nós nascemos com Ele. É o dom que nós buscamos ao Senhor. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque eles não têm o discernimento espiritual. 1 Coríntios 2,14 é o discernimento espiritual. O que é o discernimento? O discernimento é entender a mensagem de Deus e não duvidar dessa mensagem. O discernimento é muito importante para impedir que a igreja caia em engano. É muito importante para que nós não venhamos nos enganar, né, Ivan? Dá um exemplo, né? Você está recebendo na igreja um visitante e o cara aparentemente está numa condição que você não sabe se ele está alcoolizado, se ele está com efeito de algum remédio ou de alguma droga, ou mesmo com espírito maligno. Se você não tiver o dom de discernimento, o Espírito Santo te mostrar, você pode cair em dificuldade com aquela pessoa, né? Você às vezes tem que dar uma assistência, tem que estar ali olhando, então você tem que ter discernimento de espírito. E isso é só da parte de Deus. Isso, esse dom é essencial para a vida do cristão, para a caminhada da fé. Precisamos desenvolver esses dons através de nossas vidas. E como desenvolvemos? Através da oração, através da busca, o nosso irmão Ivan leu aqui. Nós devemos buscar os dons espirituais. Então, quer dizer, ele só vem se nós buscarmos esses dons. Nós temos que buscar, eles são presenteados. O Espírito Santo dá conforme a nossa busca. Eu posso ter mais de um dom? Claro que pode, porque o Espírito Santo pode te presentear com mais de um dom. Você pode ter o dom da sabedoria, pode ter o dom do conhecimento, pode ter o dom do discernimento espiritual. Então, quer dizer, o Espírito Santo vai te presenteando de acordo com aquilo da sua busca, de acordo com aquilo com o seu crescimento espiritual, de acordo com aquilo que você deseja do Espírito. Em Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está falando do dom da fé, a qual nós lemos ali. Todos que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador têm esse dom. Mas algumas pessoas têm uma fé especial e mais forte. Não quer dizer que a fé da pessoa é maior do que a sua. Não estou dizendo isso aqui. Eu só estou dizendo que tem pessoas que recebem esse dom de forma especial, pois é a base de todo cristão, é a fé. Pois salvos, Paulo escreveu aqui, somos salvos mediante a graça, mas por meio da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Então é necessário que tenhamos uma fé, buscando essa fé através dos dons, para que possamos desenvolver uma fé na base de todo cristão, que é a base de todo cristão. Mas podemos, através do crescimento, ir além daquilo, pois a fé, o Cristo fala, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, você pode transpor uma montanha. Então, quer dizer, Cristo disse que nós temos que ter a fé, e buscar essa fé como? Por meio do Espírito Santo, por meio desse dom, que é maravilhoso em nossas vidas. O dom da cura, Mateus 10:8 diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. Então, quer dizer, estamos recebendo esse dom de graça, é um presente. Nós não estamos recebendo por mérito nosso, mas sim por busca que aquilo que o Senhor nos achou e nos presenteou com Ele. Deus dá o poder de curar não só os doentes ali físicos, mas existe o dom da cura ali. Você pode curar a pessoa no físico, como também pode curar ela na área psicológica, na área espiritual. Tem muitas pessoas que estão doentes nessas áreas, principalmente na área espiritual. Você vai com as mãos, você vai orar, né, pelo Espírito Santo,
quando você tem esse dom capaz de levar a pessoa à cura da sua enfermidade, do seu problema depressivo e tudo, mas você precisa ter isso na sua vida, isso buscado diante do Senhor, né? O que nós estamos falando, duas coisas tem que ficar bem entendidas dos dons espirituais. Ele age no corpo e ele age a favor do reino de Deus, né? Tem muita gente que a gente vê por aí, né, que usa os dons para o seu benefício próprio, para a sua promoção pessoal, né? E isso não é agradável diante de Deus. Então tem muita gente que confunde espírito de poder com espírito de cura. Tem gente que fala que vai curar porque acha que tem poder do espírito. Não tem. Isso não é dom, isso não é seu. Isso não pertence a você. Isso é do espírito. Isso para edificar o espírito através de nós, é para glorificar a Deus através de nossas vidas. Então, se você possui esse dom, não se sinta maior do que ninguém, porque isso não é seu. Isso não é para nos gloriarmos, e sim para gloriar o nome do Senhor. Os dons de milagre. O Espírito Santo capacita a fazer sinais maravilhosos. Vale lembrar que os milagres acontecem por nome do Senhor. Um milagre não é apenas material. Nós achamos que os milagres podem ser apenas aquilo que você pode ver. A pessoa está doente, enferma, em cima da cama, aí você viu que aquela pessoa levantou, o milagre aconteceu. Mas o milagre, como eu disse, ele pode acontecer no campo espiritual. Às vezes a pessoa está doente espiritualmente, está com a alma cansada, uma alma perdida, a qual está caminhando para a morte. Você orou por meio do Espírito Santo, você realizou aquele milagre na vida daquela pessoa e direcionou e salvou aquela pessoa por meio do Espírito Santo. Esse é o dom do milagre. Não é o dom de você ir ali e colocar a mão e fazer aquela pessoa levantar, como Cristo fez com vários enfermos na Bíblia, como temos relato, levantando o paralítico, fazendo o surdo ouvir, cego enxergar. Nós temos essa capacidade? Por nós mesmos, não. Mas por meio da operação do Espírito Santo, poderemos ter, mas precisamos buscar esses dons. O dom da profecia. Profetizar é transmitir a mensagem de Deus. Profetizar não é adivinhar o futuro de ninguém. Isso não é profetizar. Profetizar não é adivinhação. A profecia surge pela vontade de Deus em revelar algo à igreja ou a uma pessoa específica. Esse é o dom da profecia. É o dom a qual o Paulo nos instrui. Buscai todos os dons, mas principalmente o dom da profecia. Lá em Números 11, 29, até fiz um vídeo poucos dias atrás sobre ele, dizendo que Moisés fala: quem dera todos nós fôssemos profetas do Senhor. Pois por que profetas do Senhor? Porque o profeta ele leva a mensagem de Deus. Por isso que Paulo pega e fala: buscai os dons, mas principalmente o dom da profecia, porque ele é a própria mensagem do Senhor. Através da evangelização, através da palavra de Deus, você vai revelar aquilo que Deus tem para a igreja. E lembre, todo dom é para testificar a Deus e não a si próprio. A palavra do Senhor nos fala que o dom de profecia ele é mais útil, às vezes, que um dom de línguas. Exatamente. Se não houver interpretação. Que a profecia está falando diretamente ao entendimento do ser humano. Às vezes é um visitante que está na igreja, um irmão dentro da necessidade, uma palavra profética a respeito da vida de alguém, da situação da localidade, né? Ele está falando diretamente. Já o dom de línguas precisa que haja interpretação. É uma edificação para a igreja, até para o incrédulo também. Mas para que haja no corpo, é preciso que haja interpretação. Então a palavra toda nos fala que o dom de profecia ele é mais útil dentro do corpo. Com certeza. O dom de línguas é o dom que a gente mais vê dentro da igreja. Principalmente. Mas Paulo pega e fala: eu falo mais língua do que todos vocês aqui. Imagine se eu transmitisse a mensagem em línguas. Se não tiver ninguém para interpretar, vai edificar quem? Apenas a si mesmo. Então, e muita gente crê que o batismo com o Espírito Santo só vem através dos dons de língua. Isso é só mais um dom.
Existem várias pessoas que são batizadas com o Espírito Santo que não têm o dom de falar em línguas, pois o dom de falar em línguas é o dom mais comum. Frisando, meu irmão, uma coisa, irmão, é a busca. A busca é que faz a diferença. Exatamente. Não é o local, não é achar que é o melhor, mas é a busca do dom que faz a diferença. Exatamente. Faz a edificação do corpo. Exatamente. E o falar em línguas, que a gente não conhece, que é o falar em línguas estranhas, ou falar a língua do Espírito, que o pessoal fala, está diretamente ao dom está ligado diretamente ao dom de interpretar línguas. Pois diz, se não tiver quem interprete, você imagina só, todo mundo dentro da igreja, cada um falando numa língua, e ninguém vai edificar quem? Ninguém está entendendo qual é aquela mensagem que está sendo falada. Por isso, nós devemos usar esse dom com sabedoria, com conhecimento, com todos, para que não venhamos só apenas edificar nós mesmos, mas sim edificar a própria igreja, que esse é o intuito dos dons espirituais. Por ser o dom mais comum dentro da igreja, como eu disse aqui, muitas pessoas acham que só é batizado. Falando em língua, está falando a Deus. Exatamente. Fala isso, né? Mas ninguém entende. É o Espírito que fala mistérios e mistério com Deus. Nós não estamos negando a manifestação do dom de língua. Ele está lá entre os novos dons espirituais. Mas ele precisa ser utilizado de uma maneira coerente, de uma maneira que edifique o corpo. Palavras nós estamos repetindo desde o princípio. Os dons espirituais para a edificação do corpo. Exatamente. E como o dom de línguas é o mais comum que nós vemos dentro da igreja, um que a gente quase não vê é o de interpretar línguas, que são os dons que vai interpretar aquilo que a pessoa está falando em língua. Dificilmente você vê dentro da igreja pessoas que manifestam esse dom. Porque o que é esse dom? É para você interpretar aquilo que o outro está falando em línguas. Então nós não vemos muita pessoa, a pessoa fala em língua lá e vem um irmão de cá e fala, ele falou isso, isso e isso. Esse dom é muito raramente a gente encontra alguém que fala isso. A palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, né? Procurai com zelo os dons espirituais, procurai, vai buscar, vai jejuar, vai orar, vai ter a sua experiência para você ser usado no corpo. Pastor, você acha que todos os dons espirituais ainda servem ainda hoje para a igreja? Foi bom você frisar isso. Bom dia a todos. Espero que você possa nos ajudar compartilhando essa live e aproveitando o conteúdo para edificar tantos quanto o Senhor permitir. É importante a gente destacar que nós fazemos parte de uma corrente pentecostal que acredita ainda hoje na manifestação dos dons espirituais com um propósito específico, que é de edificar, de solidificar e de ampliar o alcance da igreja. Porque sem o Espírito Santo, não é, irmãos, nós não seríamos capazes de nos deslocar do nosso lugar secreto, do nosso lugar de abrigo, de segurança, e enfrentar as adversidades para anunciar o Evangelho. Aproximadamente no ano 150, nasceu uma corrente de pessoas que, na verdade, começaram a acreditar que os dons espirituais já não existiam mais. Aqueles cessacionistas, aqueles que acreditavam que os dons se cessaram, porque realmente, por volta do ano 150, esses dons pararam de se manifestar na igreja. Não havia mais manifestação desses dons espirituais. E daí para cá, começou a haver essa corrente realmente na busca de entender e de interpretar esses dons, essas manifestações do Espírito Santo e a necessidade. Isso foi retomado já com a corrente avivalista depois da Reforma. John Wesley, ele foi um dos mentores da corrente avivalista. Ele fala dos dons do Espírito Santo e ele fala, Ivão, como uma experiência que que todo cristão precisa ter com Deus por meio do Espírito Santo. Essa experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência que todo cristão tem que buscar,
porque é justamente essa etapa que avança para o processo de santificação e de edificação da pessoa no corpo de Cristo. John Wesley, ele não vai falar especificamente nas suas biografias, no seu conteúdo, que esse dom, essa manifestação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, está diretamente associado ao falar em línguas estranhas. Ele fala do batismo no Espírito Santo, ele fala que ele provou como se fosse um processo de regeneração, de santificação, de transformação, e ele apresenta como uma segunda bênção que todo cristão tem que buscar e todo cristão tem que alcançar para a sua edificação e edificação da igreja. Então, é importante os dons espirituais, é importante buscar os dons espirituais, mas, acima de tudo, é importante entender para que proveito os dons espirituais. Os dons, eles serviram para ontem, servem para hoje e vão servir até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os dons não se findaram. Os dons, eles estão à disposição de todo aquele cristão que o busca. Pois a Bíblia fala que devemos buscar. Ele não é uma coisa que você vai receber sem a sua própria busca. Então é necessário que venhamos buscar os dons espirituais. É necessário que oremos pedindo ao Senhor que nos conceda esse dom espiritual, pois é presente do próprio Deus. Atenção, uma atenção aqui aos irmãos. Os dons espirituais devem ser usados de forma respeitosa e ordenada, dando bom testemunho. Quem tem um dom e não faz parte da elite da igreja, mas tem o dever de usar esse dom para ajudar a outras pessoas. Então, meu amado, se você possui o dom espiritual, você não é mais especial do que aquele irmão que ainda não tem esse dom. Você não faz parte de uma elite daqueles que acham que é mais espiritual do que aquele que ainda não tem. Que muitas se engana. A pessoa está falando em língua boa, aquela pessoa está totalmente cheia do Espírito Santo. Mas às vezes você tem o dom do Espírito, mas não de falar em línguas. Você tem o dom da profecia. Você tem o dom de professar a palavra do Senhor através dos dons espirituais. Então, é um sinal maravilhoso. O dom não é sinal de superioridade espiritual, como disse aqui. Ele é dom para edificar, não é isso? Isso, e quando está falando, entre aspas, em elite religiosa, é aquilo que o irmão falou, aqueles que se consideram, né, mais santarrões do que os outros, né? Então, não é por aí a questão do uso dos dons espirituais. A palavra fala que há necessidade de ordem no culto, né? Eu comecei a falar em línguas, o outro começou, eu vou parar, o terceiro, o quarto, o quinto começou e vai continuar e está lá no Espírito, mas se não houver interpretação, vai parar. É sinal sim para o incrédulo, né? É sinal, o Espírito Santo faz isso, mas também tem que ser com ordem e decência no culto. Exatamente, porque tudo que vem de Deus é com ordem. Nada de Deus é bagunçado. Então, Paulo mesmo disse, façam isso com ordem. Não venham todo mundo falar em língua ao mesmo tempo, que não vai edificar ninguém, vai edificar a si mesmo, pois não está falando a homens, e sim falando a Deus. É assim que está escrito na palavra do Senhor. Então, como é o dom mais comum, estamos frisando um pouco mais sobre ele aqui. Ele é o pontapé, né? O ponto de partida que mais gera confusão, né? Na verdade, assim, existem erros de interpretação, não propriamente dito uma heresia dentro desse contexto. Tem pessoas que ela entende de uma forma, e por ela entender de uma forma, ela vai buscar dessa forma. Isso não quer dizer que o outro esteja cometendo heresia. Pode existir um erro de interpretação. Nós frisamos aqui que o dom do Espírito Santo ele serve para incluir a pessoa. William Seymour, no movimento da Rua Azusa, muito conhecido, muito comentado, naquela época havia uma divisão na igreja entre brancos e negros, ou melhor, os negros não frequentavam os cultos na igreja. O William Seymour era um negro, ele era cego de um olho, e ele passou a se reunir e buscar a presença do Espírito Santo, e houve ali uma manifestação do Espírito Santo. Pessoas ali
foram curadas, foram transformadas, foram renovadas, e a partir daí começou esse processo de inclusão dos negros também, cultuando a Deus no mesmo espaço de culto, coisa que não havia. Então, o Espírito Santo, ele também tem essa função de incluir, de realmente acabar com essa associação de que a igreja existe o crente classe A e o crente classe B. Não, existe só um corpo único, e o Espírito Santo, ele está ao alcance tanto do crente pequeno, na consideração de muitos, quanto naquele que se considera maior. Então todos são igualados, nivelados, edificados, orientados e alimentados por uma única fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Como é uma busca pelos dons, eu acho que como a pessoa é um dom que você vê mais, às vezes a pessoa iniciou na sua fé, no caminho da sua fé, talvez ele busque mais aquele dom de falar em línguas, pois é o mais comum, o que mais se vê. Então acaba se tornando o que mais você vê manifesta dentro da igreja, que é o dom ali que você manifesta durante o culto, você manifesta durante a sua oração. Então é um dom talvez que a pessoa busca, sem talvez ter o conhecimento de que também os outros dons é necessário que você busque. Pois tem pessoas que podem falar em línguas e também tem o dom de profetizar, também tem o dom de milagres. Isso. Ou tem aquela pessoa que só tem o dom de falar em língua, ou a pessoa que só tem o dom de profetizar, ou o dom de milagres, o dom de fé. Então, quer dizer, vai de acordo com a sua busca, interesse pessoal, porque ele falou, ele pode te dar todos os dons, todos os 9, se você buscar os 9, ou se você quer buscar apenas o dom de falar em língua, você vai buscar o dom de falar em língua, e ele vai, é o que você quer, ele vai te conceder aquilo que você está buscando. Depende da sua busca, pois a Bíblia fala, buscai os dons espirituais, mas principalmente o dom da profecia, que é muito frisado, como disse, que profetizar para mim é o dom mais importante que aqui está citando, pois você está profetizando a palavra de Deus, porque o profeta ele fala aquilo que Deus transmite a ele. O profeta não fala por ele mesmo, ele fala por Deus, não é isso? Isso, e contar até uma experiência pessoal do meu batismo com o Espírito Santo. Primeiro eu achava que era o local, a maneira, né? Então, na minha juventude, eu fui num acampamento de jovens, no período do carnaval, e eu já tinha vários amigos na igreja que eu frequentava que eram batizados com o Espírito Santo, jovens como eu. Então, eu ficava ansioso com aquilo, buscava, orava a Deus, ficava ansioso. E eu pus na minha cabeça, determinei para mim mesmo que seria naquele acampamento de jovens que eu ia ser batizado com o Espírito Santo. E nós ficamos ali 7 dias, passou um dia, nada, 2, nada. No 4º dia eu fui conversar com os pastores que ficavam ali à disposição da gente. E ele conversando comigo, falou, meu irmão, às vezes você está querendo passar o carro na frente do boi. A questão do servo de Deus é buscar. Agora Deus que vai determinar o momento. Não gostei daquela palavra, saí dali meio entristecido. Continuei vendo outros jovens sendo batizados ali naquele acampamento. E passaram alguns meses, um irmão me convidou para ir num trabalho lá em Muriaé, uma casinha simples, no alto do BNH. Né? Só tinha a dona da casa, a família saía quando a gente chegava para aquela assistência, e ali o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Ali o Senhor abriu os céus para me ver, ali eu falei em línguas, mais tarde o Senhor me deu a interpretação, profecias e tudo mais. Então tem essa questão também, é você, e não importa o seu tempo, mas aquilo que Deus determina para você, né? Para ser útil, vou repetir de novo, vamos ser chato, né? Para ser útil no corpo de Cristo, que é a igreja. Uhum. E às vezes a pessoa pode falar, mas como eu posso ser batizado com o Espírito Santo? Tem uma fórmula? Não, não tem uma fórmula. Não tem, é procura. Podemos procurar, mas como o Ivan disse, ele procurou lá naquele acampamento de jovem, mas lá ele ainda não estava preparado para receber aquele dom, para receber o batismo com o Espírito Santo, pois Deus sabe o momento certo. Existem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo antes de passar pelas águas? Era uma pergunta que o nosso irmão Ares já havia feito. Sim, tem pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo antes mesmo de passar pelas águas. Eu fui batizado pelo Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Isso foi escolha de Deus, não foi escolha minha.
Deus quis assim. Eu estava orando no monte, juntamente com alguns irmãos, e ali o Espírito Santo me agraciou com o batismo do Espírito Santo. Era uma busca? Sim, eu estava buscando, com certeza. Mas eu poderia buscar a minha vida inteira, se não fosse a hora que o Senhor tinha determinado. Ele determinou naquele momento. Um mês depois eu passei pelas águas e já batizado pelo Espírito Santo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Amém. A Bíblia em 1 Coríntios 12:31 fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, devemos procurar com zelo o Espírito Santo. Isso é necessário. E quando fala melhor, é no sentido de mais útil. Não é que um seja melhor como é mais útil, voltando a repetir, em função do corpo, em função da edificação da igreja, em função da sua mensagem que vai levar do Evangelho, né? E também como proveito do dom maior que é o amor, né? Está bem associada a questão do amor, para que a gente entenda essa valorização. É interessante frisar que em todos os contextos da Bíblia, para dar suporte a essa resposta com relação ao que o irmão perguntou aqui, se pode ou se não pode ocorrer, é que quando houve o derramado do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Bíblia ela não destaca lá com clareza se todos eram batizados nas águas, não é? E mais à frente, quando também há o encontro dos discípulos com outros varões, ele pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo, né? Então também não há ali uma ligação direta afirmando que eles também já haviam sido batizados nas águas. Isso não é regra, um dá para entender que não foram, né? Que foi aquela pregação ali. Exatamente. E o outro entender que já foram porque já conheciam alguma coisa. Né? Então não tem regra para isso. Isso não é regra. Se você ainda não é batizado nem nas águas, nem pelo Espírito Santo, não se preocupe. Mas se preparar para um e buscar se prepara para um, busca o outro. Ou busca os dois ao mesmo tempo. Faz pois a palavra do Senhor diz: deleite no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Em Salmo 37:4. Então, como dissemos, não é regra, não tem uma regra específica, é buscar, tem que buscar, tem que permanecer na fé, a esperança e o amor. Só que o amor tem que estar cobrindo tudo isso. Não se frustre se você está buscando e ainda não recebeu esse dom. Isso não é questão de frustração, pois é necessário, ainda é o momento certo. O Senhor sabe dos planos que tem para nossas vidas. Podendo colocar o carro na frente dos bois. O plano do Senhor é ainda maior do que o seu, é maior do que aquilo que você pensa, e talvez não chegou a hora. Vamos virar, né, irmão Luciano, porque as pessoas às vezes, por ver tanto comentário, tantas associações e interpretações em linha de entendimento, que ela acaba nem buscando o entendimento, se afasta, ela até se entristece quando tem reuniões como essa, que tenta ilustrar para você a importância de você realmente participar de movimentos que busquem, mas como nós falamos aqui, aguardando o momento certo, e procurar se inspirar. Se inspirar é examinar a Escritura, é orar, fazer a sua busca íntima com Deus. Eu mesmo encontrei esse entendimento vendo a minha prima orando todos os dias por 2, 3 horas sem cessar. Eu fiquei admirado com o tamanho e volume de oração. E ela sendo orada, ela sendo tomada em línguas, ela chorando, ela sendo inflamada, toda suada. Então eu fiquei admirado com aquilo e passei a dobrar os joelhos perto dela e orar também. Era difícil orar 10 minutos. Quando eu vi, eu estava orando mais de 1 hora, sem parar. E a partir daí, houve a manifestação e o batismo com o Espírito Santo na minha vida. Então é uma prova de você melhorar o teu relacionamento com Deus. Esse é o mais importante. Amém. E como eu disse, não se frustre, pois você não é menos espiritual do que aqueles que já possuem esses dons. Isso não faz de você menor se você ainda não tem o dom espiritual. A sua fé não é menor do que aquele que já possui o dom espiritual. Isso não existe. É questão só da busca e do momento do Senhor.
E agora uma pergunta, Ivan, que eu acho que ela é muito polêmica para algumas questão de entendimento. O que é o batismo com fogo? Falamos aqui do batismo com o Espírito Santo, e o que é o batismo com fogo? Existem várias interpretações sobre o que é o batismo com fogo. Tem muita gente que crê que a partir do momento que você passou pelas águas, você já recebe o Espírito Santo. Não falei que você é batizado com o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, é uma diferença de uma coisa para outra. E quando você, como fogo na Bíblia é usado como purificação, aí a partir do momento que você permite que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, que você busca, e ele começa a transformar a sua vida, é o batismo com fogo. Existe uma linha teológica que crê dessa forma, que o batismo com fogo é aquele que vem para provar, para purificar a vida do crente, mas também aqueles que acreditam que o fogo vem para consumir tanto aqueles que têm o batismo com fogo do Espírito e aqueles que vêm com fogo para ser consumido no dia do julgamento. Então tem várias linhas, uma diferente da outra, para essa interpretação. O que você acredita como isso? Eu acredito que veio para a purificação, né? Purificação através da graça de Jesus, do poder de Jesus, do sacrifício de Jesus, né? Ele traz o julgamento vindouro em outra instância, né? Que é o fogo associado ao poder de Deus, aquilo que está determinado para a humanidade, desde a fundação do século, né? Mas o batismo com fogo, o que se associa é a purificação, a maneira como Deus fez conosco para nos trazer para a sua presença. E você, pastor? Exatamente. Essa questão da purificação traz uma associação direta. Se a gente for para a parte literária, realmente o fogo ele vai aquecer, vai levar no nível para realmente levar à purificação. Pode também ser muito bem associada à questão do fogo vindouro, que também vai ser a questão da condenação, da separação daqueles que vão herdar a salvação e os demais. Mas é importante a gente entender também que quando a gente fala de purificação com relação à manifestação do fogo do Espírito Santo, John Wesley ele vai demonstrar que existe realmente aquela graça da santificação. É aquele nível que nos aproxima de Deus e faz com que o cristão tenha uma condução após um processo de regeneração, aonde ele vai refletir verdadeiramente a imagem de Cristo. Muitos acharam meio confusa essa ideia, essa teoria, esse conceito de John Wesley, que ele trouxe no sermão dele de perfeição cristã, porque muitas correntes afirmam que não existe perfeição cristã, não há como o crente ser perfeito. E John Wesley demonstrou que existe nível da graça preveniente, da graça regeneradora e da graça santificadora. Então ele faz uma analogia com uma casa. Você recebe a graça preveniente, você está na varanda da casa, bem na varanda da casa. Quando você passa pelo processo e avança para a graça regeneradora, você está na sala, você já adentrou, está na sala da casa. Agora, para você entrar nos cômodos da casa, aí é a graça santificadora. É quando você toma conhecimento, quando você tem uma intimidade melhor, exatamente, e você se aproxima mais de Deus. Então, quando você entender isso, meu amado de Deus, ver que está tudo associado à graça, aquilo que nós não merecemos, mas não recebemos, e que está disponível a você, e que não faz você melhor ou menor, pelo contrário, o propósito é incluir, você vai entender que o Espírito Santo ele vai te favorecer nesse processo de santificação e purificação. Deixa o fogo te queimar. Olha o que o pastor Hernando Dias Lopes disse no seu livro lá. Aquele que é batizado com fogo tem prazer em Deus, deleita-se em Deus, anda na face a face com Deus, não tem mais prazer no pecado, abandona o pecado e não apenas as suas consequências. Quem é batizado com fogo tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem saudade de Deus e tem pressa em estar a sós com Deus. Então isso está no livro do pastor Hernando Dias Lopes, essa parte aqui que ele fala sobre o batismo com fogo.
Então nós temos, como dizemos aqui, tem várias linhas teológicas, e a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. É o juízo final. Nós só conseguimos entrar na presença de Deus, o fogo só entra se é fogo. Se ele não é fogo, ele é consumido. Então é necessário que tenhamos o fogo purificador e estejamos queimando, como o pastor Júlio aqui disse, para estarmos na presença de Deus. Pois não queremos ser consumidos por Deus, mas sim estar face a face com Deus. Então é muito importante isso em nossas vidas. Nós já estamos aqui chegando ao fim. É um tema que é muito interessante. Quem sabe futuramente a gente vem trazendo algo mais profundo sobre o batismo com fogo, se for necessário. Se os irmãos quiserem saber algo mais, pode deixar as perguntas aí na página da igreja, no Facebook, que nós estaremos respondendo futuramente. Agradeço a presença de todos os irmãos que aqui estiveram com nós. Estou enxergando aqui que está ali a irmã Leci, o nosso irmão Adalberto, que está lá no Rio de Janeiro. Outros irmãos aqui que eu não consigo ver agora no momento, que a vista não ajuda. Não passa também. Mas também não passa. Então hoje não temos o auxílio do nosso irmão Alisson, que estava passando um pouco de mal, e que o Alisson possa melhorar, que o Senhor possa estar levando a cura na vida dele. E que fiquem na paz. Quer deixar suas considerações finais? Realmente, quando é boa, o tempo passa tão rápido que a gente nem sente. Meu amado, não crie confusão. Se você for incomodado, dobre o seu joelho, leia novamente aquela oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, leia a epístola o livro dos Evangelhos ao João, escrito por João, que ele vai falar com tanto carinho esse envolvimento, essa entrega de Jesus com seus discípulos, que você vai entender aonde nós queremos chegar. Peça a Deus que Ele te edifique profundamente, para que você sinta que esse processo de santificação, ele vai te aproximar mais e mais de Deus. E que Deus te abençoe esse final de semana, que você possa ter um culto a Deus, de adoração, sentindo essa presença maravilhosa do Espírito Santo em sua vida. Meus irmãos, lá no seu devocional, lá no seu quarto, lá nas suas orações, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais, né? Lá no seu GECEL, lá na sua reunião familiar, né? Coloque esse propósito no seu coração e você vai ver como é maravilhoso Deus usar as nossas vidas para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para levar até o incrédulo, né? Uma profecia, uma palavra da parte do Senhor, né? Então que o Senhor possa nos abençoar. Amém. Fiquem todos com Deus. Domingo que vem estaremos de volta com mais um tema voltado para a parte dos dons espirituais. Que vocês possam ter um ótimo domingo e que a busca do Senhor, que o Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.